Fala, galera! Agora a gente vai corrigir a questão 12 do Enem 2010. Vamos lá? A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa e seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravidão e a escravização do homem do que seu poder, certo? Mais uma dica. O trecho tem o nome de Revolução Industrial. Beleza? Vamos para a questão, daqui a pouco a gente volta para o texto. Qual a relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa, certo? E as características das cidades industriais no início do século XIX, certo? Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Ele está querendo uma relação entre esta tecnologia, que está nascendo nessa Revolução Industrial, com as características das cidades. Qual que é a relação entre as duas? Certo? Então, esta é a pergunta. Esse é o foco da pergunta. Certo? Gente, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Inicialmente, a primeira revolução aconteceu no século XVIII. No século XIX, ela vai estar iniciando o seu processo de segunda Revolução Industrial, tá? Mas os avanços tecnológicos que ela está falando aqui são essas novas fábricas, altos fornos, tudo bem? E qual é a relação disso aqui com as cidades, beleza? A gente vai analisando o texto enquanto a gente vai vendo as questões. Vamos lá. Letra A. A facilidade em se estabelecer em relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Galera, espaços privilegiados para a livre iniciativa. Livre iniciativa vem do fato de você pensar que uma pessoa possa construir uma nova fábrica, construir uma nova empresa, tudo bem? Galera, novos fornos, essa tecnologia, ela é monopólio de quem tem dinheiro, certo? A população em geral, a população da cidade em geral, ela não pode, digamos, bancar essas novas fábricas. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai fazer uma nova fábrica, ela vai trabalhar para essas fábricas, certo? Então, não são espaços privilegiados para a livre iniciativa. Para ter essa iniciativa, tem que ter dinheiro, certo? Letra A, então, falsa. Além de que não estabeleceu a relação entre tecnologia e cidade. Vamos para a letra B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Galera, planejamento urbano, tudo bem? É aqui a nossa palavra-chave dessa questão, né? Ou seja, a cidade era muito bem planejada e isso ajudou na eficiência do trabalho. Galera, quando ele vai falar de cidades, olha os termos que ele utiliza: sujeira, favela, fumaça, desordem, ignorância, desespero. Isso não aparenta uma cidade planejada e ordenada, beleza? Então, letra B, falsa. Letra C. A construção de núcleos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Mesmo que realmente exista uma certa construção, tudo bem? O que o texto está falando não é a respeito disso. As cidades parecem aqui um lugar terrível para se viver. Sujeira, favela, fumaça, desordem, certo? Não é o que o texto está falando. Mesmo que sim, existiram certas construções das cidades para facilitar o deslocamento. De certa maneira existia, mas esse não é o foco da questão, certo? Vamos para a letra D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística. Galera, experimentação estética, artística, isso necessariamente leva o quê? A pensar que a cidade está evoluindo esteticamente e artisticamente. O que a questão não fala de jeito nenhum. Sujeira, favela, fumaça, isso não é
experimentação estética. Tudo bem? Isso vem das fábricas, certo? Então, letra D também incorreta. Por exclusão, a gente fica com a letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Quando ele fala aqui, olha só, que essas fábricas, né, são como as pirâmides, mostram mais o nível de escravização dos homens do que realmente seu poder. Exatamente isso. Tudo bem? São péssimas condições de moradia, favelas. Você tem a fumaça que atrapalha tanto saúde quanto higiene, certo? Então, são péssimas condições de trabalho que esse nível de exploração das indústrias leva a ocasionar aos trabalhadores. Então, letra E, correta. Beleza? Uma questão que, novamente, o mais importante é você encontrar a pergunta, tudo bem? Ou qual é a relação que ele está pedindo, para depois ir para a questão e ir para a interpretação, certo? Exige conhecimento de história, mas é muito mais interpretação. Se você, às vezes, conhece a Revolução Industrial, mas não entendeu qual a pergunta, podia ter errado. Certo, galera? Então, bons estudos e até mais!